Quem abaixa demais acaba deixando o bumbum exposto e vulnerável. E é exatamente isso que essa política que nega o enfrentamento a qualquer custo do seu Haddad, essa república de bananas, tem feito com o governo que o tempo todo está ou à mercê de agiotas do mercado financeiro ou dos chantagistas do Congresso. E no final das contas, o que acontece? Um puxa daqui, o outro puxa de lá e o cobertor fica sempre mais curto, é pro povão. Depois ainda vem reclamar que esse povão é desleal e ingrato porque virou pobre de direita, porque virou o evangélico preto que não quer votar mais no PT, que é um ingrato que tirou ele da fome. Pois é, o fato concreto é que as pessoas olham para o dia a dia e veem que toda essa cessão às chantagens, de um lado de cá e outro de lá, sem nunca se impor, quem paga a conta é sempre o povo trabalhador brasileiro, com aumento de taxa de um lado, com aumento de arroxo de outro, e no final da fritada, os super ricos continuam mandando e desmandando mesmo quando eles perdem a eleição. Porque nós votamos no Lula, assim como votamos na Dilma em 2014, que era porque era para o povo ser a prioridade. E não para que o Lula, para que a Dilma adotassem a bandeira do inimigo, o programa do inimigo. Se era para adotar o programa do lado de lá ou se é para ficar quase igual, então por que o povo tem que ver tantas diferenças? E é isso que os seus Hadads, sempre cedendo à cartilha neoliberal, que é um dogma quase religioso que só serve para atender os interesses dos ricos e vem sempre baseado no monte de chantagens que não se justificam na vida prática. Olha o que o tal do tripé macroeconômico ofereceu para o Brasil nesses anos todos. Crescimento voos de galinha, 3%, como se a gente comemorar, porque é muito, porque no governo Bolsonaro era ainda muito pior, era na média de 1%, mas 3% está muito aquém, e não é só crescer 3%. O potencial, o principal, era a política de crescimento e distribuição de renda através do aumento real do salário mínimo, que adivinha, o seu Haddad, sempre de cócoras para o mercado financeiro e por chantagistas lá do Congresso, já saiu abrindo mão, já saiu entregando, vamos limitar também o aumento do salário mínimo. Consequentemente, o sujeito fere de morte o verdadeiro eleitor, ainda que isso existe ao Lula, que está fiel ao Lula, mas que percebe que para tentar beliscar um pouquinho da classe média que não vai votar no PT do mesmo jeito que não votou aí pela democracia, vai perder a confiança daqueles que sempre se expuseram e defenderam o governo. E para quê? Para defender os liras da vida, para defender esses deputados que estão aí, como a gente vê, ameaçando não votar esse pacote de desgraça sobre o povo. Ué, não querem votar, não votem, depois se expliquem aí com seus banqueiros do mercado financeiro que vocês não atenderam as benesses dele, ajudando a cortar mamata de militar, mamata de juiz, cortando mamata aí de um monte de coisas às custas de camuflar realmente o corte que precisava, que é cortar esse monte de mordomias e isenções fiscais dos super ricos. Existem 3 bolsas ricos rolando solta no Brasil e é por isso que o seu negócio, o seu pequeno negócio, ele sempre bate num teto, que é as privatizações e terceirizações, ou seja, eles pegam aquilo que é público, entregam a preço de banana e depois eles viram sobretaxa para você, como por exemplo, quando eles vendem companhias de energia, de água ou as rodovias, que aí você tem que ficar pagando uma nova taxa, que são os pedágios, os aumentos nas contas, são essas taxas Selics, aumentos injustificáveis de juros o tempo todo, que por mais que façam cortes, 2 mexidinhas dos caras, 1%, já come toda a economia que é feita. E terceiro, esses cortes e mais cortes e mais cortes, sempre em benefício dos caras, e que quando eles fazem pagar um tiquinho só de imposto, fala, não, fica para depois, vamos focar em tirar do povão. E por isso que o povo não aguenta mais, porque tem os agiotas do mercado que apertam, corre o seu Haddad atender. Tá aí os agiotas do Lira querendo mamar nas tetas de emenda, mas não quer deixar o rastro. Não quer que apareça o nome que ele recebeu a emenda, para depois ele vir, na época da eleição, meter um par de chifres no PT, dizendo que nunca teve junto, que ele sempre foi da oposição. Então, meu amigo, não quer sair com o garotinho feio, então que saia de mão dadas. Agora, quer fazer pose do homem de família, da família tradicional,
que casou com aquela mulher bonita de família com sobrenome. Mas por baixo dos panos, sai mesmo com os garotinhos do baixo chuclero. Então, meu amigo, quer fazer de santo sem ser, aqui não tem. E é preciso que o governo comece a ter uma postura mais digna, pelo menos, nessas disputas. Nenhum momento, desde que o seu Zé Dirceu criou essa maldição dos puxadinhos para cooptar o tal do Centrão, o governo Lula, Dilma, Lula de novo, se posicionam de maneira firme nas disputas. Sempre tem esse papo de vamos tentar um acerto, apaziguar as coisas, só que esse apaziguamento às custas de ceder, isso não é política, isso é entregar tudo e mais um pouco. E é por isso que o povo está ficando de saco cheio, porque lá o povo bate o olho e olha que não existem diferenças significativas entre a direita, num padrão PSDB, e a direita fingindo que é a esquerda do seu Haddad. E é por isso que a gente precisa começar a pressionar, por exemplo, voltar e não desistir da luta em relação ao trabalho, ao VAT, ao Vida Além do Trabalho, reduzir a jornada de trabalho, que era para ser obrigação do governo montar o cavalo selado que está passando aí, fazer alguma coisa que fique nesse governo, que até agora não tem nenhuma marca, só fica reciclando coisa do passado, mas que parece que vão empurrando com a barriga. O cara que prometeu, podemos lembrar que o Lula prometeu que ia acabar com aquela excrescência que o Temer fez de liquidar com as leis trabalhistas no Brasil, e até agora não tem uma só vírgula em relação ao trabalho. E aí, vindo o cavalo selado da Vida Além do Trabalho, fica fingindo, empurrando com a barriga, e teve o ministro ainda do Trabalho que teve a pachorra de falar que cada um que resolva com o seu sindicato. Sindicato aonde, cara, pare? Da onde você viu que tem sindicato forte no Brasil? Se foi parte dessa política, foi desmantelada e vocês não retomaram? Pois é, muita conversa de bastidores, muita reuniãozinha a portas fechadas, e o povo pagando a conta, e o povo tá vendo tudo o que está acontecendo e vai devolver uma lapada. Se não mudar o curso das coisas e deixar de maneira muito clara que está do lado do povo, não vai adiantar chorar daqui 2 anos, porque vai acabar colocando em risco um projeto de país. Lembrando que nas últimas 6 eleições a esquerda ganhou 5. Então, em 5 eleições que somadas vão dar aí quase 18 anos de governo, porque eu estou descontando o período do Temer, dava para a gente ter apresentado resultados melhores, como por exemplo uma reforma agrária que ninguém toca no assunto até hoje. Portanto, gente, está na hora eles não fazem, a gente começar a pressionar. Chega de aceitar esses conluios entre o seu Haddad e o seu Lira, entre o seu Haddad, mercado financeiro, Galípolo, todos eles gordinhos com o nosso dinheiro, mamando até dizer chega do poder dos cofres públicos, querendo impor pra gente mais e mais remédios amargos. Se gostam tanto de remédios amargos, eles que comecem a aprovar. A Câmara que comece a perder emendas, o governo que comece a cortar a isenção dos super ricos, ou então vamos cortar os votos. E vocês, o que pensam a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos começar a buscar alternativas reais pelo lado do povo, pelo lado que realmente está do seu lado, porque claramente parece que evitam a todo custo uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, a luta de classes, e um de cada lado defendendo a sua prioridade, coisa que parece que a gente que está do lado dos trabalhadores, empreendedores, está sozinho, abandonado. Então, se não aparecer, que nós criemos esse novo caminho. O povo até tentou aí com o Bolsonaro, mas deu com os burros na água porque era outro venal, como fica claro. Um cara que gosta de falar pelos cotovelos, mas na hora H é um covardão, como ele está fazendo agora, entregando até os companheiros para ver se tenta salvar o próprio pescoço. É hora da gente botar gente de verdade, gente que está do nosso lado de verdade lá, e não quem posa, quem chora, quem diz que isso, que aquilo, fica se ancorando na história de vida, mas na prática está sempre do lado dos interesses dos barões. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, e vamos juntos construir esse Brasil melhor e humano que todos nós merecemos.